Então, dando continuidade ao estudo do livro A Grande Síntese, né? Nós estamos na parte, como diz o Ismael, né? Na parte que está começando a ficar mais fácil no entender dele, né? Brincadeira. Mas, Hein? 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 Tá começando a ficar mais fácil. Enquanto estava na física, estava fácil. Aí, quando começa a sair da física, para mim, complica, né? Mas tudo bem. Mas, como vos disse, não se trata de desgaste nem de fim, mas é uma íntima maturação evolutiva que prelude as formas de alfa, a vida e a consciência. Se as primeiras forças dinâmicas são mais rápidas e mais poderosas, as últimas são mais sutis e mais evoluídas. Então, ele está dizendo justamente a diminuição da frequência, né? Onde a frequência é muito rápida, é muito dinâmica, né? Bem penetrante, mas as frequências que vão abaixando o valor da frequência, né? Elas vão se tornando mais sutis. Isso lembra bem a questão quando você está estudando as vibrações do cérebro, né? Quando você está no estado de mais equilíbrio, mais introspectivo, a frequência vai abaixando, abaixando. Justamente me parece ser essa a ideia, né? Se observar, só rapidinho, pode falar. Inclusive atualmente usa um equipamento de anestesia que chama BIS, que ele mede as ondas cerebrais alfa, beta, delta, e de acordo com essas medições, você percebe se o paciente está mais aprofundado na anestesia ou não. Então, isso já foi uma evolução que veio para a anestesia. Então, de acordo com as ondas, né, e o tipo de onda que está se analisando, você aumenta ou diminui a quantidade de anestésico. E você controla melhor a hora dele acordar ou não. Sim, que legal. Como que é o nome do equipamento? BIS. Que agora não estou me lembrando do significado da... Mas daqui a pouco eu lembro e falo aqui. Legal, bacana. Se observardes a frequência progressiva por segundo das vibrações de um corpo no espaço, verificareis o aparecimento de várias formas de energia. O fenômeno não é novo para vós, mas apenas a sua constatação. Partindo para facilitar a observação do estado de repouso, para nós o contrário, é o ponto de chegada, vede que no nível de 32 vibrações por segundo manifestam-se formas denominadas som. O próprio ouvido consegue, nas notas mais baixas, perceber o ritmo vibratório lento e profundo. A frequência progressiva desenvolve sucessivamente por oitavas, princípio que já encontreis na série estequiogenética. Encontraremos na luz e depois nos sistemas cristalinos e na zoologia. Perto das 10.000 vibrações por segundo, os sons, tornando-se agudíssimos, perdem qualquer caráter musical. Além das 32.000 vibrações, nosso poder de percepção auditiva cessa e ela não nos dá mais nenhuma sensação. Como a gente disse na semana passada, na realidade é acima de 20.000 vibrações por segundo, a gente já não escuta mais não, né? Acima de 20.000 só cachorro, gato eu não sei, morcego chega a 100.000, né? Dessa frequência até o bilhão... Paulo Brito, aqui ele fala, né, que a partir das 10.000 vibrações por segundo, os sons, eles não têm mais nenhum caráter musical. O piano, a sua nota mais aguda, ela está em cerca de 4.000 vibrações por segundo. E olha que já é bem agudo. Então, ali, esses 10.000 já é assim, até meio insuportável, sabe? Você fica escutando, é muito, muito agudo. E realmente, quando começa a chegar ali por 15.000, já são poucos que conseguem escutar. É uma coisa assim, quase um zumbizinho bem agudo, tocando quem escuta bem. E quando eu dou essa disciplina, eu levo um aplicativo que eu vou aumentando a frequência. Quando chega ali em 15.000, só são alguns que já estão escutando, sabe? Eu também já não fico mais escutando, fico só escutando quase
Zumbido. Um zumbizinho assim, bem chato no fundo, mas tem uns que ainda fica escutando. E aí tem uma hora que realmente já não escuta mais. Com o passar da idade, eu só escuto até 11 mil. Acima de 11 mil não escuto mais, não. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos capacidade auditiva a gente vai ter. Acho que é porque a gente vai diminuindo a frequência, vai se desligando. Ai, ai. Dessa frequência até o bilhão de vibrações, nada existe para os nossos sentidos. Por volta do bilhão, tende a zona das ondas elétricas hertzianas. Somente nesse nível entramos no campo das verdadeiras formas dinâmicas, cuja onda propaga-se pelo éter. Então, aí a gente já tinha até comentado, né, que o som é vibração da matéria, enquanto que as ondas elétricas são vibrações do campo eletromagnético, né? Então, são de naturezas diferentes. São vibrações, mas de naturezas diferentes. As ondas acústicas, que são apenas a última degradação, em que a energia se extingue na atmosfera densa. A zona das ondas elétricas sucede dos 34 bilhões até 35 trilhões, outra zona também desconhecida, a vossos sentidos e instrumentos. Na época, né? Hoje, a gente tem sensor para todos, praticamente todas as faixas de frequência, né? Na época do balde, você não tinha sensor para todas as faixas de frequência, por isso que ele fala desconhecidas. Hoje, a gente tem sensores praticamente em toda a faixa espectral, em toda a faixa de frequência, né? Então, ou seja, em menos de 100 anos, a gente teve uma evolução tecnológica, que hoje essa zona também desconhecida já não é mais desconhecida. Segue-se depois que a região que vai dos 400 aos 750 trilhões de vibrações por segundo, em que está a luz, do vermelho ao violeta, todas as cores do espectro solar, e mais exatamente, o vermelho, o menos refratário, média de 450 trilhões de vibrações por segundo, o laranja 500, o amarelo 540, verde 580, azul 620, anil 660, violeta, o mais refratário 700. Quando fala mais refratário, é o que faz a maior curva. Por isso que quando a gente vê o arco-íris, a gente vê do vermelho ao violeta, né? É justamente quem refrata mais dentro da gota de água, né? Então, o arco-íris é bem esse aspecto aí. Você está pegando a luz e dividindo em todo o seu espectro de frequências diferentes. Você pode dividir didaticamente em quantas cores você quiser, né? A gente, por questões, como se diz assim, geometria sagrada, né, a gente divide em 7, né? Mas é só a questão de o número que você vai colocar, aí você faz associação com outras relações, por exemplo, o número de elétrons que cabem em cada nível energético, né, que é 8, né? Então, quando você chega no oitavo, você está passando por um oitavo acima, por isso o gosto desses números, 7, 8, é de acordo com o que você está trabalhando, né? Eis as 7 notas dessa nova oitava ótica, e quando vossos olhos percebem vossa harmonia de cores, não pode ultrapassar uma oitava de vibrações. Além dessas, há outras notas invisíveis a vós, os infravermelhos, notas graves demais para a vossa retina, e as radiações ultravioletas, notas agudas demais, regiões limítrofes ao espectro visível. As primeiras são sensíveis apenas com radiações caloríficas, né, que é a infravermelho, que a nossa pele sente, né? As segundas, por sua ação química e actínica, fotografáveis, mas escuras para os olhos, que é o ultravioleta, né? Ele é sensível para alguns máquinas fotográficas, alguns filmes, né? E o interior da célula detecta ultravioleta porque ele dependendo se for mais intenso ainda, a frequência for um pouquinho maior, ele é extremamente prejudicial, né? Porque ele vai fazer com que a célula faça mutação e
por isso que a gente fala que é cancerígeno, né? Porque degrada ela. Né? Apenas num breve trecho inexplorado, aquém das notas mais baixas do infravermelho, estão as notas mais agudas das radiações eletromagnéticas hertzianas. Né? Então, essas notas mais abaixo do infravermelho, até as ondas de rádio, aí você começou a ter o micro-ondas, que surgiu depois do balde. Né? Você tem as faixas de frequência que hoje é utilizado pelo celular, né? Em que antes não tinha uso, hoje a gente usa. Então, ou seja, tudo começou a ser usado. Né? Mas na época em 1932 ainda não. Foi de 50 anos para cá, né, gente? Eu não estou muito. E essa parte em que ele vai mostrando o espectro eletromagnético, né, o balde colocando essas regiões que são desconhecidas, né, a sua voz colocando, e atualmente essas bandas de frequência, esses intervalos de frequência, é uma briga feia para que seja de determinados grupos. Quando eu dou essa aula, eu mostro aqui do Brasil o espectro de frequências que é da Anatel. Aí ele vai mostrando a parte que é da polícia, a parte que é da Marinha, a parte que é do governo. Gente, é uma luta imensa. Tanto que a frequência de AM, ela vai depois deixar de ser do rádio, porque agora ela está sendo necessária para muitas outras formas de. Ó, o Paulo Brito mostrando aí. É Esse aqui extremamente importante essas faixas. Isso aqui, essa imagem aqui, é justamente que a gente usa, eu e o Ismael, a gente utiliza, mostrando todo o espectro eletromagnético, né? Desde ondas muito altas, frequências muito altas, que é o raio, não sei se dá para ver aqui, raios gama, né? Até as ondas de telefone, né? De potência 60 Hz, né? E passando aqui pelo ultravioleta, a faixa visível é extremamente pequenininha, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, né? Raios-X e raios gama. Né? E aqui mostrando o uso que se tem hoje na tecnologia dessas diversas faixas de frequência. Né? Então, se o balde tivesse aqui, esse texto ia ficar muito, muito mais rico. Né? Curiosidade. Ok. Se continuarmos do lado oposto, além do ultravioleta, o exame do espectro visível, não, atravessareis uma região desconhecida dos vossos sentidos e atingíveis a 228 quatrilhões, uma zona que alcança os 2 quintilhões de vibrações por segundo, que é aquele do raio-X ao raios gama, né, que hoje já não é mais desconhecido. Essa é a região da radioatividade, com os raios alfa, beta e gama. Principalmente o gama, né, que são ondas eletromagnéticas. O alfa e beta são partículas, né, são prótons, nêutrons e elétrons. Né? O beta é elétron. Eles são análogos ao produzido por descargas elétricas no vácuo do tubo de Crookes, raio-X ou de Röntgen. Né? O William Crookes foi ele é interessante porque ele é muito conhecido no movimento espírita, né? Porque ele fez estudos depois de materialização, né? Tanto que quando ele começou a fazer estudo com o espírito materializado, ele fazia parte da Real Sociedade de Ciências da Inglaterra, né? E finalmente um grande cientista ia desmascarar essa ideia de existência de espírito, né? E o relatório final do Crookes foi que o modelo espírita era um modelo viável, que conseguia explicar o fenômeno. Né? Então, ele, como se diz assim, é um modelo científico, né? Porque ele consegue explicar o fenômeno e é validado pela experimentação. Né? Ou seja, e aí depois ele foi colocado em escanteio, né? Tanto que você vai ver nos livros de física, raramente fala de Crookes, fala de Röntgen, né? Fala de Becquerel, mas
raramente se fala de crux, né? Foi uma espécie de ter deixado ele de escanteio. Se continuardes ainda, encontrareis as emanações dinâmicas de ordem gravífica. Aqui a série evolutiva das espécies dinâmicas liga às espécies químicas, da qual é a continuação. Aí, de novo, foi recentemente que começou a se obter ondas gravitacionais, que é de outra natureza também. Não é natureza do som, não é natureza eletromagnética, é de outra ordem, de outro fenômeno que está por detrás. Se eles têm conexão por detrás, né, essa que é a busca da física da teoria da unificação, querer ver uma ordem só, né? Por enquanto a ciência ainda não as tem. E aqui, compreendo. Pode falar. E aqui, quando coloca aqui, né, a série evolutiva das séries dinâmicas liga-se à das espécies químicas, da qual é a continuação, né? Então, novamente, lembrando que ele vem ali de toda aquela estrutura da matéria até chegar no urânio, e dali que ele começa a se desintegrar em radioatividade, é quando entra nessa dimensão da energia, e vai ficando cada vez mais lenta, com comprimento de onda maior e maior, né? Então, o que ele está mostrando é que há toda uma continuidade nesse processo. Compreendamos agora o significado desses fatos. A série apresenta evidentes lacunas para a vossa observação, mas que hoje muitas dessas lacunas já foram preenchidas, tá? Mas eu vos indiquei o andamento geral do fenômeno e o princípio que o rege. Podeis, pois, seguindo sua lei, defini-la a priori em suas fases ignoradas, por analogia com as fases conhecidas. Como vos disse a respeito dos elementos químicos ignorados da série estequiogenética. A ligação entre essa e a série dinâmica está justamente na fase das ondas gravíficas. Já ouvimos. Também observamos a região contínua das emanações radioativas. A escala evolutiva das formas dinâmicas sobe efetivamente dessas fases de máxima frequência para as de menor frequência, em ordem inversa, a que seguimos acima. Aí que ele vai fazer a conexão, né? Para simplificar a exposição, em outras palavras, a evolução dinâmica implica num processo de degradação da energia, até que essa se extingua, apenas como manifestação dinâmica, em vibrações cada vez mais lentas, em um meio cada vez mais denso. Não mais o éter, mas a atmosfera, líquidos e sólidos. Então, ele está justamente colocando que ele já passou, então, para as ondas materiais, né, que são as ondas sonoras. Aí você tem o infrassom, né? Você tem as ondas... alguns animais detectam o infrassom, que é as ondas de terremoto, né? Que são o próprio planeta vibrando, né? E que os animais, principalmente os animais rastejantes, tipo a cobra, eles detectam essas ondas, né? E eles sabem quando que está vindo um terremoto ou não, né? Com vários minutos de antecedência, né? Vários minutos de antecedência. Isso pode ser o mesmo sistema daqueles animais que prevêem que o seu dono vai ter convulsão, alguma coisa assim? Eu já acho que esse aí vai além da matéria, viu? De fato, porque eu vejo assim, minutos antes do meu filho chegar em casa, a cadela que tem em casa, que é muito apegada a ele, ela vai lá pro portão e fica lá esperando ele. Já olhando, eu já sei que Pedro está chegando. Eu já sei que... Porque ela detecta. Ele está a quilômetros de distância. Ela sabe que ele está vindo. Ela sabe que está vindo. Eu já vi isso várias vezes. E essa conexão eu não consigo explicar com ondas, não dá para explicar assim com ondas físicas, não. Para mim é de outra natureza, porque é tão maluco isso que... É que eu ia dizer, isso é tão doido, porque esse negócio do esperar, né, é bizarro, mas isso você vê com frequência, né?
Quem tem cachorro, normalmente os cachorros que são muito apegados fazem isso, né? E ninguém consegue explicar. Mas esse de prever o ataque da doença, eu acho, pô, 10 vezes mais bizarro ainda. O cachorro vai e coloca a cabeça no colo do dono, aí todo mundo em volta já sabe que o cara vai ter uma convulsão, porque o cachorro fez aquilo. Doido, né? Essa questão dos animais é interessante porque eles estão começando a construir alguns sensores que são sensores vivos, onde eles começam a usar bactérias, começam a usar estruturas vivas, porque eles captam outros tipos de frequências que não são comuns. Com relação aos animais, e eu acho que, igual nós, a gente capta muitas frequências, né? Não só ele. Só que nós temos um nível de cognição que acaba que a gente não desenvolve. Isso passa como sensações e não entram na nossa estrutura. Mas a gente mesmo, a gente está tendo uma série de intuições, percepções. A gente sente, poxa, tal pessoa, ela não está aqui, mas eu sinto que ela não está bem. É um tipo de sensores que os animais têm também, né? Então, eu acho que acontece isso com os cachorros. Eles têm essa percepção do dono, que é uma ligação muito forte, então consegue perceber quando ele não tá bem, quando ele tá. Opa, Ana, e aí? Oi, bom dia, gente. Sabe que essa semana eu já trabalho com essas terapias frequenciais. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a gente vê bem na prática o que acontece, né? E essa semana aconteceu assim, minha irmã está morando em Porto Alegre e ela me ligou e disse, tô com uma dor de garganta, manda frequência aí para mim. Daí eu peguei é um estudo mundial, né? Tem um banco que tem o banco de frequências que trata doenças, que trata várias coisas. Então eu peguei aquela fórmula para tratar a inflamação. Gravei num cartão, através do equipamento, e pus num gráfico radiestésico, que é a emanação pela geometria sagrada, né? E vai pelo campo mórfico do Rupert Sheldrake. E em 20 minutos ela me ligou, não sinto mais nada. Meu O Deus. difícil é a gente acertar, saber. Tipo, ela me disse, é uma inflamação. Daí eu fui reto naquilo, né? Se souber o que é, você não precisa mais de 20 minutos. E a distância, né? É impressionante. E tudo por esse campo que a gente sei. Eu estou lendo o livro do Rupert Sheldrake agora para tentar entender o que é, o que ele quer dizer com aquilo, né? Mas é muito impressionante o efeito. O difícil é a gente saber o que é. Se souber, precisa de minutos. E eu imagino que esse dos animais seja a mesma coisa, né? Seja esse campo que o animal tem mais sensibilidade e tudo chega minutos antes, né? O doutor Sérgio chama o nosso corpo de uma unidade holográfica. Então, é como se a gente fosse o reflexo de algum tempo atrás, se os animais têm mais sensibilidade para captar isso que acontece lá no campo energético antes de chegar no físico. Eu imagino, né? Suposições. Legal. Nossa, já tá. Não, ainda dá tempo, tá? Mais uns 3 minutos, né? Acabar pelo menos para. A Regina, ela quer falar também. Pode falar, não percebi, não. Desculpa. Oi, gente, bom dia. Eu estava aqui ouvindo a Ana e lembrando que esse fim de semana, né, eu estava na praia e aí eu estava dentro da água. E eu e minha filha, né? Aí eu falei assim, nossa, tá tão bom aqui. Assim, dentro da água, né? De repente eu falei para ela assim, filha, vai ali na areia, suba as nossas coisas, porque daqui a pouco a água vai tomar conta, né? Ali das barraquinhas, porque a maré estava subindo. Ela saiu da água e automaticamente, olha, foi uma questão assim de segundos, veio uma onda. Não foi uma coisa racional, sabe?
E aí talvez seja por isso que os animais têm essa percepção, né? Eles não racionalizam tanto quanto a gente, que fica buscando na mente esse referencial material, e a gente consegue se render a essa dimensão mais sutil, né? Desses campos que a Ana está falando aí. E aí foi muito interessante essa experiência esse fim de semana. Só queria compartilhar com vocês. Bacana. Não, legal, porque Ana, eu sou físico teórico, né? Você com essa prática aí é outra percepção, né? E que às vezes a gente fala assim, como é que você se processa, né? Então o mais legal é que tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Porque é vibração do quê? Do que está sendo transmitido, que afeta a saúde do outro a tão longa distância, assim, né? O que está sendo vibrado? Que tipo de natureza é essa vibração? Então tem muitas coisas a ser descobertas ainda, né? Isso que é Eu acho, sensacional. e acho assim, eu estou usando termos emprestados da física, né? Porque a gente não tem nem noção do que é e provavelmente nunca vai nem alcançar para justificar, mas para conseguir compreender um pouquinho, a gente empresta uns termos aí da vida para conseguir até a gente acreditar, né? É isso mesmo. A gente fala que faz por analogia. Você vai descrever algo a partir de algo que você conhece. Como é que você vai descrever algo desconhecido se você não... Aí você pega emprestado dos termos, né, de que você conhece. Você não está dizendo que a física está explicando esse fenômeno, porque a física mal explica o mundo físico, vai explicar o mundo não físico. É muita audácia, né? Perfeito, é isso aí. E essa questão, né, de a gente começar a criar a denominação e os estudos, eu acho que é bem bacana. Eu tô aqui em Foz, aí ontem eu consegui dar uma fugida para conhecer lá o campus do Valdo Vieira. E aí fui conhecer uma coisa que eu achei interessante, que ali ele tem uma série de laboratórios